Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha a respeito das fases das luas. Olha só, no Brasil, que é hemisfério sul, tá? Verifica-se que a lua, quando está na fase cheia, nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. Na fase nova, ocorre o inverso. A lua nasce às 6 horas e se põe às 18 horas, aproximadamente, né? Nas fases crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. Sendo assim, a Lua na fase ilustrada na figura acima poderá ser observada no ponto mais alto da sua trajetória, no céu, por volta de... Bom, seria bacana que você soubesse o horário que nasce e o horário que se põe cada uma das fases, tá? Em relação a nós aqui na superfície terrestre. Todas as fases, senhores, elas vão demorar, em média, tá? Em média, 12 horas para nós. 12 horas. Por que 12 horas? Porque, na verdade, a Lua, se você observar, ela demora aproximadamente 28 dias para girar ao redor da Terra, né? É muito tempo. Nesses 28 dias, a Terra, ela já deu exatamente 28 voltas, né? Então, a Terra aqui, ó, nesses 28 dias, ela girou 28 vezes aqui para nós. Tanto é que passaram-se 28 dias. Então, as fases da Lua, elas são determinadas em função da nossa perspectiva, na posição que nós estamos, tomando como referência a posição da Lua e principalmente a posição do Sol. Porque nós precisamos do Sol iluminando a Lua, parte da Lua no caso, e a gente observando essa parte iluminada, dependendo do nosso ponto de vista, pode ser que a gente esteja vendo totalmente a parte iluminada, que seria a lua cheia, ou pode ser que a gente esteja vendo uma parte dela iluminada apenas, né? Seriam as luas crescentes ou minguantes. Bom, o que seria bacana você guardar aqui para você não ficar dependendo de desenho, tá? O que seria bacana? Então vamos lá. Primeiro, lua nova. A lua nova é aquela que ocorre sempre durante o dia. Sempre durante o dia. O cara deu a dica para vocês aí, né? Ó, lua nova é aquela que começa às 6 horas da manhã. Ó, desculpa aqui, ó. A lua nova é aquela que ocorre às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde. Olha lá, demorou 12 horas a fase da lua aí, né? A fase não, mas o tempo, o intervalo de tempo ao qual você conseguiu observar essa lua, e ela ocorre durante o dia. Por isso que a gente normalmente representa a lua nova aqui do lado esquerdo, ó. Por quê? Porque ela tem que estar na parte voltada da Terra para o Sol. Porque tem que ser de dia para nós aqui. A gente vai estar no dia vendo a lua nova. Quando você vê a lua durante a noite, essa lua é chamada de lua cheia para nós, certo? E como o texto diz também, é a lua que é o contrário da nova. Se a nova começa às 6 da manhã e vai até às 6 horas da tarde, a cheia começa às 6 da tarde, ó, e vai se pôr apenas às 6 da manhã. Agora, a lua quarto crescente, ou apenas crescente, e a lua quarto minguante, ou também pode ser chamada de decrescente, né? Elas são as fases intermediárias, porém, elas também vão ter uma duração de 12 horas para um observador, se o tempo estiver limpo, de forma que ele possa ver a Lua, né? Então, aqui nós vamos ter a chamada Lua quarto crescente, certo? Quarto crescente, essa daqui eu vou pintar o nosso C aqui, ó. Não, só quero a letra C, ó. Pronto. Eu vou pintar a letra C de vermelho. E vou deixar essa letra um pouco maior do que as outras. Vamos destacar ela mais aqui um pouco, ó. Pronto. Então aqui eu tenho a fase crescente. E do outro lado, senhores, nós vamos ter a fase decrescente. Eu vou chamar agora de decrescente, tá? Mas que normalmente é chamada aí por nós de minguante. Então, vou colocar aqui, ó. Minguante, quarto minguante, né? Essa decrescente seria também chamado de quarto decrescente. Eu vou colocar na cor verde aqui para nós, ó. Belezinha? Ela tá ali em cima, ó. Seria essa lua lá de cima. Vamos entender então agora por que existem essas fases da lua para nós e por que elas duram 12 horas, né? Olha só que bacana. Como eu disse para vocês, a lua demora 28 dias aproximadamente para girar ao redor da Terra. Isso significa que a gente que está girando aqui, né, ó, a gente vai girando, ó, e a gente vai pegar, vamos supor, se a lua estiver aqui na fase nova, né? Perceba que na hora que você está nessa posição, você consegue ver a fase nova. E é óbvio, né? Se a gente está nessa posição, é quando começa a bater o primeiro raio de luz, significa que essa posição aqui, ó, indica para nós o horário 6 horas da manhã.
Quando a gente estiver no lado oposto, que é quando o sol está se pondo, esse horário indica para nós as 18 horas. Isso significa que no meio do caminho, entre 6 e 18 horas, nós temos o meio-dia, que é quando nós estamos apontando diretamente para o sol, né? O sol está a pino, bem acima da nossa cabeça. E do lado contrário, senhores, seria 24 horas ou 0 horas, porque nós chamamos de meia-noite para nós. Então, olha que bacana. Olhando para a Terra girando aqui, a gente percebe que quando o carinha está nessa posição, ó, para ele são 6 horas da manhã. E quando ele bate o olho na lua nova lá, ó, se for fase de lua nova, ela está naquela posição. Ele vê a lua nascendo no horizonte para ele às 6 da manhã. Quando dá meio-dia, olha a lua nova, ela está lá paradinha. A lua nova, ela vai estar naquela posição que é o horário do meio-dia. E depois, quando a gente chegar aqui no horário das 18 horas, a gente percebe que essa lua nova vai estar se pondo para nós no horizonte, né? Tanto é que se eu continuar virando aqui, ó, o giro da Terra me faz não ver mais a lua nova, certo ou não? Então eu percebo que a lua nova, ó, ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. A lua nova está aqui parada, tá? Ela está no movimento de rotação dela ao redor da Terra e ela vai se deslocando. Obviamente que num pequeno intervalo de tempo aqui, que dura aproximadamente 7 dias, ela vai estar próximo dessa posição. Nos próximos 7 dias, nessa posição, mais 7 dias nessa e mais 7 dias nessa, fechando o ciclo de 28 dias para nós. Agora, olha que bacana. Lua crescente. Vamos ver, dar uma olhada na lua crescente? Olha o que acontece na lua crescente. A gente vai girando, girando, quando tiver. A lua não está mais aqui, hein? A lua é crescente agora, então ela não está mais aqui, ela está nessa posição agora, hein? Aí você está girando com a Terra aqui, ó. E quando dá meio-dia, você vê a lua crescente ali no teu horizonte, ó. O teu horizonte está bem aqui, ó. O horizonte está bem aqui para você, né? Você está aqui meio-dia e a lua começa a aparecer aqui no horizonte para você, a hora que você bate o olho. Só que aí, conforme a Terra vai girando, olha lá, a Terra vai girando, a hora que dá 18 horas, você vê a lua crescente bem em cima da sua cabeça, ou seja, a lua crescente está a pino, e o sol está se pondo para você, ó. Aí começa a anoitecer, você continua olhando a lua crescente e você vê ela. E ela se põe para você no horizonte à meia-noite. Então, olha que bacana, ó. Você percebe que aqui no horizonte seu, ó, quando já é meia-noite, é quando a lua crescente está se pondo. Vamos lá. Lua cheia. Olha que bacana que vai ser a lua cheia. A lua cheia começa às 6 horas da tarde, porque olha só, a Terra vai virando, quando dá 6 horas da tarde, agora a lua cheia não está mais aqui, ó, ela já passou para essa fase aqui, fase de lua cheia. E aí você percebe que nessa fase, ó, às 6 horas da tarde você começa a ver a lua naquela posição. À meia-noite, linda e maravilhosa, você vê a lua bem a pino. E quando der 6 horas da manhã, é quando você vê a lua se pondo aqui no seu horizonte, né? A hora que você olha para o horizonte aqui, você vê a lua se pondo. A minguante ou decrescente, né? É a lua que nós vamos perceber que é quando, óbvio, a lua já está terminando o seu ciclo, então agora ela está nessa posição em relação à Terra. E a gente, com o giro da Terra, ó, a gente percebe, começa a ver a Lua naquela posição, ó, quando dá meia-noite, tá vendo? Meia-noite eu vejo a Lua lá no meu horizonte. Aí a Terra vai girando, 6 horas da manhã, eu consigo ver essa Lua minguante ou decrescente, né? A pino, bem em cima da nossa cabeça. E quando dá meio-dia, a gente percebe que a Lua se põe no outro horizonte. Então, meninos, a gente precisa ter essa noção que as luas elas se intercalam, mas porque em função do giro da Terra e da posição que nós estamos e a posição que o Sol está para poder iluminar a Terra. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente viu que a lua nova, e ele falou no texto, né, é aquela que nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas ou 6 horas da tarde, certo? A lua crescente, a lua cheia, ela inverte. É aquela que nasce às 18 horas e se põe às 6 horas da manhã. A crescente e a decrescente, elas vão intercalar. A lua crescente é aquela que nasce ao meio-dia. Então a gente viu que quando a gente estava aqui no meio-dia, ó, é a hora que a gente olhava no horizonte aqui e conseguia ver a lua na posição de quarto crescente. E ela se põe 12 horas depois, que vai ser a meia-noite. Por que que dá sempre 12 horas aproximadamente? Porque é o giro da Terra, né? Como a Terra demora 24 horas para completar uma volta, para dar apenas meia volta, ela vai demorar 12 horas. Por isso que sempre varia de 12 horas. E a quarto crescente ou quarto minguante, eu vou colocar aqui do lado, tá? Ela é o contrário, né? Perdão. É quando a minguante, ó, é quando você tá nessa posição aqui, ó. Você vê a quarto minguante nascendo ali no teu horizonte, né? Então é a meia-noite que a gente vê. E ela se põe, então, obviamente, aqui ela nasce à meia-noite e 12 horas depois ela se põe ao meio-dia.
Então nós temos aí o primeiro horário, o nascer da lua, e o segundo horário, o pôr da lua para nós aqui. Beleza? Agora, meninos, olha que bacana. O jeito mais fácil para nós aqui no hemisfério sul, tá? Porque se for no hemisfério norte, aí inverte que eu vou falar para vocês agora. Mas no hemisfério sul, toda vez que você ver a lua nesse formato aqui, ó, como se parecesse uma letra C para nós, tá? E não importa se essa letra C está em pé ou se ela vai estar um pouco deitadinha, porque aí imagina, depende também da latitude que nós estamos, né? E também, principalmente, da fase que a Lua está, se ela já está bem no meio daquela fase, ou se ela já está no término ou no início dela. Mas quando você vê a Lua com essa parte iluminada voltada para o oeste, tá vendo aí, ó? Voltada para o oeste. E a outra continuação da Lua para nós aqui, ó, que é a parte que não está sendo iluminada, vamos pintar aqui de preto. Ficou muito feio, peraí. Essa parte pretinha que não está sendo visualizada, ó, voltada para leste, ou seja, parece que a Lua pintada, a Lua iluminada, forma a letra C para nós, ó, de crescente. Então, toda vez que você tem a letra parecendo, aqui a Lua, perdão, parecendo com a letra C para nós, isso indica que a fase da Lua que nós temos aqui é a fase crescente para nós, certo ou não? Se ela é crescente é porque ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Isso significa que se ela nasce às 12 horas e se põe às 0 horas, eu vou ver ela no topo, bem na metade desse intervalo de tempo, né? Das 12 horas da tarde até às 0 horas, à meia-noite, né? O horário de pino seria às 6 horas da tarde para nós, que daria a alternativa E para nós aqui. Meu, e se eu visse a lua virada de outro jeito? Vamos supor que a lua tivesse virada assim, ó. Isso tudo para o hemisfério norte, tá? Ó. A parte pintadinha dela, se fosse ver esse lado aqui. Olha que bacana. O outro é a parte preta, né? É a parte escura para nós. A gente não estaria vendo. Mas se você visse dessa forma, olha que bacana. A gente não poderia falar que fechando aqui, ó, isso daqui parece a letra D para nós? Se parece a letra D, eu vou ter a letra D de decrescente. Então, se a gente tivesse com a parte voltada aqui para o lado leste, aparecendo iluminada para nós, e a parte escura sendo a parte oeste, aí a gente pode falar que ela forma a letra D de decrescente, que seria minguante. Então, no caso da figura aí, meninos, a foto mostra para nós a nossa fase crescente. Isso para nós que estamos aqui no hemisfério sul, tá? Tivesse no hemisfério norte, essa parte do C e do D elas iriam inverter. Então aí o Czinho indicaria para nós a lua decrescente e o Dzinho que indicaria a lua crescente. Se tivesse na linha do Equador, peão, na linha do Equador você viria uma canoa ou um arco, tá? Quando você está sobre a linha do Equador, você acaba vendo a fase desse jeitão aqui, ó, deitada. Nos polos, você vê ela certinha em pé, sempre aqui para nós. Tranquilo, senhores? Espero que tenha ajudado aí. Grande abraço a todos e até a próxima.